Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Na última aula a gente falou sobre o princípio de Heisenberg, que trata sobre a questão da evolução e da alteração dos alelos ao longo do tempo em populações em equilíbrio, né? Equilíbrio mendeliano, que aquelas espécies que não estão sob efeito de nenhum fator evolutivo, o que era fundamental para a gente poder compreender quando as populações estão em equilíbrio evolutivo, quando elas estão sofrendo algum processo evolutivo, né, algum processo de seleção, elas escapam daquele princípio do equilíbrio de Hardy-Weinberg. E na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre, espero que vocês entender a aula passada, é complicado mesmo um pouco, né? Mas se vocês tiverem dúvida, gente, vocês entrem em contato, não checa aí não. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a origem começar a falar, né, entrar nessas últimas partes aqui já da evolução, né, para a gente falar sobre a origem das espécies, né, e dos grandes grupos de seres vivos, ou seja, estudar um pouco de como a evolução ela leva ao processo de diversificação da vida, né. Então a gente vai aprender lá que os princípios fundamentais da evolução eles são bem sólidos, né? Principalmente depois da teoria moderna da evolução, tendo sido testados, né, como qualquer outra ideia da ciência de forma geral. Né? Então muitos cientistas eles se debruçam sobre os princípios fundamentais da evolução para poder compreender, né, de que forma e como a evolução ela pode estar influenciando em diversos fatores da diversificação da vida. Né? Então, os cientistas eles continuam a discutir questões, né, sobre como os processos evolutivos levaram à diversificação da vida. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que, apesar de que a teoria geral da evolução ela seja muito bem estabelecida, alguns detalhes dela ainda geram algumas diferenças entre cientistas e é assim que a ciência vai sendo produzida. Né? À medida que os cientistas eles vão se debruçando cada vez mais sobre alguns temas e vão vendo possíveis explicações para que esses fenômenos eles aconteçam de uma forma ou de outra. Né? Então a gente tem dois conceitos básicos para a gente poder entender alguns processos de diversificação e de evolução. Né? Então, de forma moderna, né, hoje em dia, né, ou seja, na ciência moderna e nas ideias evolutivas, a gente tem dois níveis em que a evolução ocorre. Né? É o que a gente chama da anagênese e a cladogênese. A anagênese, que esse termo ana, ele vem de movimento de baixo para cima, né? E gênese é origem. A anagênese ela consiste basicamente na transformação progressiva de uma espécie, ou seja, com mudanças graduais que levam à adaptação evolutiva. Então você tem uma determinada espécie e ela vai se modificando, se adaptando, né? Ela vai tendo transformações gradativas, né, e progressivas, com mudanças graduais que levam a essa adaptação evolutiva. Né? A anagênese ela resulta basicamente da interação dos fatores evolutivos que a gente estudou, né, os fatores evolutivos que a gente estudou nos últimos vídeos, principalmente a mutação, a recombinação e a seleção natural. Né? Então a mutação, a recombinação gênica, a seleção natural, ela pode são fatores que vão interagindo e levando a esse processo da anagênese. Né? A evolução conduzida pela anagênese, a gente chama muitas vezes elas de microevoluções, ou seja, são pequenas transformações progressivas que vão acontecendo dentro de uma espécie, fundamentalmente influenciadas por fatores pelos fatores evolutivos da seleção natural, mutação e recombinação gênica. Então essa seria a anagênese. A cladogênese é um processo pelo qual, né, duas populações isoladas, ou seja, duas populações, quando eu falo duas populações são da mesma espécie, mas que estejam isoladas, elas vão se diferenciando ao decorrer do tempo, originando duas novas espécies. Então nesse caso, processos anagenéticos ocorrem de forma independente nas duas populações. Né?
fazendo com que elas se tornem progressivamente distintas. Então, as duas populações ou linhagens filogenéticas que originalmente pertenciam à mesma espécie são chamadas de clados. Então, o processo que leva à diversificação dos clados a gente denomina de cladogênese ou especiação por diversificação. Então, é o caso da cladogênese. Você tem uma população de indivíduos, essa população ela se isola, ou seja, essa população da mesma espécie eles se isolam, eles vão estar em locais diferentes, e por esses processos anagenéticos, ou seja, esses processos de anagênese, em cada uma dessas populações elas vão ter essas transformações progressivas, que depois de um tempo essas duas populações que eram da mesma espécie passam a formar espécies diferentes, né? Então cada linha dessa, vocês podem observar ali, a gente chama de clado. E esse tipo de diversificação, a gente fala que é uma diversificação por cladogênese, que é dentro de uma população você forma clados diferentes, que esses clados vão dar origem a espécies diferentes, ou seja, um processo de especiação por diversificação. Na anagênese não, é a mesma população que vai sofrendo essas transformações sem ter essa separação dos clados, ou seja, a microevolução ela acontece dentro daquela população que está unida, né? A cladogênese ela vai acontecer nas populações que se diversificam, que se separam, que se isolam. Então essas microevoluções ela estariam dentro da cladogênese, ou seja, quando elas separam, então a cladogênese seria tem essa espécie ancestral, está lá, né? E aí quando elas se separam, que é o ponto da cladogênese, elas vão sofrendo microevoluções, ou seja, na gênese, cada um desses grupos separados, que vão se diversificar no final. A maioria dos evolucionistas, eles admitem que a especiação por diversificação, ou seja, a especiação, a formação de novas espécies por cladogênese, é a base da diversidade biológica que existe no planeta. Ou seja, a diversidade biológica que não existe no planeta seria explicada fundamentalmente pela cladogênese. Mesmo assim, né, o modo como as transformações evolutivas dentro de uma espécie, ou seja, as microevoluções, se relacionam com a origem dos grupos taxonômicos mais abrangentes, como gêneros, famílias, ordens, ainda é um mistério, né? Então, com grandes questões que ainda não foram esclarecidas, como a gente tem essas diferenciações, porque essas diferenciações no nível específico de espécie, gênero, mais abaixo na classificação taxonômica, tudo bem a gente consegue compreender pela cladogênese. Mas esses processos de transformações e modificações em grandes grupos, em grandes níveis taxonômicos, para as espécies é fácil de explicar, né? Mas assim, para as diversificações em gêneros, em famílias, ordens, em níveis superiores, ainda é bastante misterioso, né? Os processos que levam à diversificação das categorias superiores, as espécies, né, ao nível espécie, né, dentro da hierarquia taxonômica, lembra lá daquele segundo no reino, filho, o reficofage, né? Então aquele que está acima da espécie ainda é muito controverso, né? E aí constitui o que chama das macroevoluções, ou seja, as evoluções que não são das espécies, né? São dos grandes grupos. Isso ainda tem muita discussão com relação a isso, né? Por exemplo, Darwin ele pensava que a evolução ocorria de modo lento e contínuo, ou seja, com seres vivos adaptando-se gradualmente ao ambiente. Então, essa ideia é conhecida como gradualismo filético ou como gradualismo, né? Que ele dominou o pensamento evolutivo por muito tempo, né? Ou seja, ele entendia como um gradualismo filético. Vocês podem ver ali, o gradualismo, você tinha variações morfológicas, cladogênese, você tinha lá o processo de diversificação das espécies. Então, para cada variação morfológica, as diferenças entre os indivíduos iam se formando. Hoje, no entanto, hoje em dia, muitos cientistas admitem que, em certos casos, grandes mudanças evolutivas elas podem acontecer de modo relativamente rápido. O Darwin, a ideia do gradualismo filético é que era um processo lento e graduado. Ou seja, essas diferenças iam se acumulando de forma lenta e aos poucos. Hoje, alguns cientistas eles já acreditam que, em alguns casos, isso pode acontecer de forma relativamente rápida. Então, dois fatos que levaram alguns cientistas a questionar o gradualismo. Primeiro foi o documentário Fóssil, né,
que não mostra uma sucessão de mudanças graduais de fósseis mais antigos para os mais recentes, como seria esperado, né? Ou seja, dos fósseis as diferenças não seriam tão gritantes, ou seja, seriam poucas as diferenças, e em alguns fósseis você encontra diferenças muito grandes. Embora mesmo exista alguma sucessão, ou seja, algumas mudanças graduais de fósseis em alguns casos, o registro mostra que a grande descontinuidade, ou seja, o registro fóssil mostra que há uma grande descontinuidade com novas variedades parecendo surgir de repente, ou seja, do nada, ao longo do tempo evolutivo. Então os defensores do gradualismo, eles argumentam bastante que isso se deve ao fato de que isso acontece, né, porque ao fato de que no próprio registro fóssil ele é bastante incompleto, ou seja, nem todos os organismos se fossilizaram, a gente tem muitas lacunas no registro fóssil, e que isso se deve ao fato de que o processo de fossilização é um processo que ele é relativamente raro, né, se a gente parar para pensar assim. Então os gradualistas acreditam que na verdade não existem esses saltos de diferenças entre organismos, ou seja, que eles relatam na verdade que faltam registros, ou seja, esses registros eles não se formaram, eles não existem. Então os gradualistas eles continuam acreditando que essas modificações vão sendo aos poucos e não de forma abrupta e rápida, relativamente rápida em alguns momentos, né? E outros acham que não é só isso, né? Que para eles os fósseis, né, eles mostram o que realmente aconteceu, ou seja, a evolução não se passaria apenas de forma gradual. Veja que o que a gente chama daí do equilíbrio pontuado, ele não é necessariamente um contraponto ao gradualismo. Se acredita, a diferença é que os gradualistas eles acreditam que a evolução ela só acontece com o gradualismo filético, né? E aquilo que a gente chama de equilíbrio pontuado acredita que acontece o gradualismo filético, mas às vezes a evolução ela acontece de forma muito rápida, né? Então, para o que a gente chama de equilíbrio pontuado, a gente tem esse primeiro argumento, né, do registro fóssil, das diferenças, apesar de ter esse contraponto. Um segundo argumento é contra o gradualismo, ou seja, que só existe gradualismo, é a existência de tantas espécies diferentes atualmente. Se tivesse ocorrido apenas a evolução gradual e constante, não deveríamos esperar mais semelhanças, a gente deveria esperar que tivesse mais semelhanças entre os organismos, né? Embora muitas das espécies elas apresentem semelhança, ainda assim cada uma delas é única, ou seja, elas possuem características que distinguem uma espécie da outra. Então a gente tem que dizer, de uma descontinuidade no mundo vivo, né? que é traduzido nessa biodiversidade. Se só acontecesse o gradualismo filético, a gente não teria tempo suficiente para ter tamanha diversidade que a gente tem no mundo. Então alguns cientistas, principalmente um cientista como o Jay Gould, né, ele tem muitos livros interessantes, curtinhos, vocês acham, né, como Os Dentes da Galinha, por exemplo, um livro dele, que é o Stephen Jay Gould, né, eles formularam essa teoria aí, que é a teoria do equilíbrio pontuado, né. Então o Jay Gould e o Niles Eldredge, eles acreditavam que as populações elas passavam longos períodos evoluindo de forma lenta, né, sem alterações expressivas em suas características, seguidos por períodos rápidos de grandes mudanças, né. Então nessas fases evolutivas de poucas mudanças, eles chamavam de momento de estasis, né, que vem de estabilidade, que poderiam durar milhões de anos, e estaria em atividade a seleção estabilizadora, né? Tendo seleção estabilizadora, por isso que eles têm essas poucas mudanças entre eles, nessas populações, ou seja, a seleção estabilizadora que tenderia a manter as características, só que de tempos em tempos as populações dessas espécies originavam linhagens novas, ou seja, novos clados, que se diferenciavam rapidamente. Essa rapidez eles acreditam que se daria em algumas dezenas de milhares de anos ou em outros intervalos geológicos de escala mais curta. Quando a gente fala rápido, é dentro de um tempo geológico.
Então eles acreditavam que por alguns processos eles poderiam ter modificações rápidas, então eles seguiriam esse gradualismo filético, mas em alguns momentos essas espécies elas se modificariam formando clados de forma mais rápida do que esperava. Por isso que a gente tem uma diversidade biológica tão grande hoje em dia, né? Então os defensores da teoria do equilíbrio pontuado dizem que, além de explicar a descontinuidade do documentário fóssil, ou seja, eles acreditam que não é que não existiam aqueles fósseis, é que na realidade essas espécies elas evoluíram muito rápido, elas se modificaram muito rápido por equilíbrio pontuado, né? E eles também acreditam também, além do equilíbrio pontuado explicar essas lacunas no registro fóssil, eles acharam também que esse modelo também explica a existência de organismos atuais, né? E a gente chama dos fósseis vivos, né? Que são organismos que são muito primitivos dentro dos seus grupos, né? Então, para a teoria do equilíbrio pontuado, as espécies como essas que estão vivas até hoje, né, estarão bem adaptadas aos seus ambientes há muito tempo, e eles estariam nessa fase até hoje de estase, ou seja, de estabilidade, de equilíbrio, né? Então são teorias que certamente não se contrapõem, já que o gradualismo filético não acredita nessas evoluções rápidas e o equilíbrio pontuado acredita nesses pontos em determinado momento. Então seriam aí para explicar as macroevoluções ao longo do tempo, né? Quando a gente está falando da formação de novas espécies, né? O conceito de espécie biológica ele não é um conceito tão bem estabelecido assim. Existem algumas características que definem o que seria uma espécie biológica, né? A formação de novas espécies é o que a gente chama de especiação, que é isso que ele está mostrando aí, tanto no gradualismo filético quanto no equilíbrio pontuado, né? Como na cladogênese e na anagênese, nas microevoluções. O processo de especiação é quando surge uma nova espécie biológica, né? Embora Darwin tenha dado a origem das espécies, né, no seu principal livro, o Darwin tinha bastante dúvidas a respeito do que é uma espécie biológica, né? O termo espécie ele vem do latim, ele significa tipo ou qualidade, né? E aí tem uma série de definições para explicar o que seria uma espécie biológica, né? Por exemplo, o Linneu ele foi o primeiro a empregar esse termo, né? Espécie. Ele designava assim, conjunto de seres vivos que esses indivíduos têm grandes semelhanças físicas, apresentando um padrão morfológico, né, de característica da forma do corpo tipo. A ideia do conceito de espécie biológica ela tem uma série de alterações que vai depender de conceitos distintos dentro da biologia, né? Por exemplo, às vezes o conceito de espécie de que é uma espécie biológica dentro do grupo de animais, por exemplo, não se aplica para espécies de plantas, por exemplo, né? O conceito mais tipológico assim, de espécie apresenta um grande problema, que é justamente o grau mínimo de semelhança entre dois organismos, né? Para que eles possam ser considerados da mesma espécie. Por exemplo, se a gente pensar que um cachorro São Bernardo e um Chihuahua, há diferença suficiente para considerar eles de duas espécies diferentes, o Chihuahua daquele São Bernardo e um Labrador, por exemplo. Ou será que o cão, né, o cão pastor, né, e um lobo, existem semelhanças entre eles então é suficiente para dizer que, por exemplo, um lobo e um cachorro são da mesma espécie, um pastor? Isso é bastante complexo, esse conceito de espécie. O Ernest Mayr ele propôs uma definição que é válida até hoje, né? E obviamente com algumas limitações, que é o que seria espécie. A espécie seria um grupo de populações cujos indivíduos eles são capazes de se cruzar, ou seja, de se reproduzir e produzir descendentes férteis, ou seja, os descendentes têm que ter capacidade de gerar novos descendentes em condições naturais, ou seja, no ambiente natural, estando reprodutivamente isolados de indivíduos de outras espécies. O que seria estar isolado reprodutivamente de outras espécies? É que eles não conseguiam se reproduzir, ou seja, o que seria basicamente aqui, organismos de duas espécies diferentes, eles não conseguem se reproduzir, certo? Não conseguem gerar, e mesmo que eles tenham compatibilidade nos seus órgãos sexuais, eles não conseguem gerar descendentes, ou que quando nascem esses descendentes eles são inférteis, ou seja, eles não conseguem gerar novos descendentes, né? Então esse é um conceito que é bastante limitado, porque
por exemplo, plantas, plantas de espécies diferentes conseguem se reproduzir e gerar híbridos férteis. É um conceito que é muito aplicado para os animais, né? Ou seja, um grupo de populações cujos indivíduos são capazes de se cruzar e produzir descendentes férteis em ambientes naturais, estando reproduzidamente isolados de outros organismos vivos, ou seja, que não conseguem se reproduzir com outros organismos. Então, o critério que o May utilizou não é o morfológico, não é a forma, que o Linneu dizia que organismos da mesma espécie que eles eram muito parecidos entre si. O Ernest May, ele utilizou a capacidade de se reproduzir como um critério para definir se um organismo é de uma mesma espécie ou não. Mas, por exemplo, esse conceito de May, por exemplo, não se aplica também, como eu falei, para essas plantas, de algumas plantas que conseguem, mesmo de espécies diferentes, se reproduzir, e, por exemplo, uma bactéria que se reproduz de forma sexuada, ou seja, ela não existe, ela se reproduz basicamente em reprodução assexuada. Então, como é que eu vou saber se uma bactéria é de uma espécie ou não? Então, aí se adotam outros critérios, né, para complementar isso, como critérios morfológicos, fisiológicos, da forma, do funcionamento do corpo, das diferenças bioquímicas, das diferenças genéticas, na tentativa de estabelecer diferenças entre alguns grupos, e aí a gente conseguir definir o que é uma espécie e o que não é uma espécie. O conceito de espécie, ele é um dos mais importantes dentro da biologia, apesar de todas essas controvérsias, né? A espécie biológica seria, então, se a gente adotar essa ideia do May, uma unidade reprodutiva, ou seja, seus membros eles cruzam entre si, mas não, eles não se cruzam, ou seja, eles não se reproduzem com membros de outras espécies. Então, essa seria uma ideia do conceito da espécie como unidade biológica. A espécie também ela pode ser entendida como uma unidade ecológica, né? Ou seja, uma espécie teriam organismos com características próprias, que mantêm relações bem definidas entre si, e com o ambiente e com outras espécies. Também a gente pode ter a espécie como uma unidade genética, né? Ou seja, aqueles organismos que possuem um patrimônio genético bastante característico. Ou seja, que em condições naturais eles não misturam o seu patrimônio genético com outras espécies, então cada um deles evoluindo de forma independente. E a gente também teria a ideia da unidade evolutiva, ou seja, com a espécie sendo aqueles conjuntos de organismos que vão se adaptando ao ambiente e desenvolvendo de forma conjunta estratégias únicas de sobrevivência ao ambiente. Ou seja, a gente pode ter uma ideia do conceito do significado do conceito biológico, traduzir ele como unidade reprodutiva, traduzir o conceito de espécie biológica como unidade ecológica, traduzir ele como uma unidade genética, traduzir ele como, inclusive, uma unidade evolutiva, certo? Existe outro conceito também do que a gente chama de subespécies ou raças, né? Subespécies ou raças, eles são populações de uma mesma espécie que diferem entre si quanto a determinadas características. Por exemplo, você tem em um determinado local uma população em que esses organismos eles foram ocupar ambientes distintos. Então eles foram ocupar ambientes locais diferentes e eles dificilmente se reencontram para se reproduzir. Ou seja, essas subpopulações que se formam, então você tem uma população original e se subdivide em regiões diferentes e que raramente ou muito dificilmente eles vão se cruzar. Ou seja, as subespécies, por elas estarem distantes entre si, elas não se cruzam com frequência muito baixa e que as mantém com algumas diferenças entre elas, diferenças genéticas entre elas, né? Então, na natureza, a dificuldade de cruzamento é geralmente imposta pelo fato de que as subespécies estarem geograficamente isoladas. Então, quando elas entram em contato, seus membros passam a se cruzar livremente, as diferenças raciais elas tendem a desaparecer devido à mistura dos genes, né? Então, nada mais é do que elas estarem em lugares diferentes, né? A formação de subespécies ocorre pelo processo geralmente que a gente chama de processo de radiação adaptativa, né? Que consiste no isolamento geográfico de populações de uma mesma espécie, ao qual vão se tornando geneticamente diferentes. E essas diferenças elas vão ocorrendo pela formação de algumas mutações e também por elas estarem
expostas a seleções naturais diferentes, recombinações genéticas diferentes. Né? Então, pelo fato dessas subespécies estarem relativamente isoladas, né, e adaptadas a ambientes particulares, a subespécie ela tende a manter e acentuar sua identidade. Né? Então, a formação de subespécies representa uma etapa de transição na origem das novas espécies. Ou seja, o surgimento de subespécies é uma etapa para a formação de uma nova espécie, que são os processos de especiação que a gente vai ver. Os processos de especiação a gente vai ver na próxima aula, mas é bastante importante salientar que as subespécies elas ainda conseguem se reproduzir entre si, se elas se encontram, e as diferenças entre elas tendem a desaparecer se elas voltam a se reencontrar. O conceito de subespécie não é um conceito de que a espécie é superior à subespécie. Certo? As subespécies são diferenças dentro de uma mesma espécie, mas são todos da mesma espécie, ou seja, então, é como acontece muito com o cachorro, as raças de cachorro. Os cachorros são todos pertencentes à mesma espécie, que é o cães familiares. O que eles se diferenciam são nessas raças, eles têm subespécies diferentes, mas eles são todos da mesma espécie. Então a subespécie não é uma espécie inferior, é uma variação dentro da espécie, certo? Então, por algumas diferenças, por isolamento de locais, e é bastante conceitualizado para os organismos que vivem em ambiente natural. Na espécie humana não existe subespécie. Todos os seres humanos, a gente não tem diferenças dentro da nossa espécie, a gente não tem diferenças, seja na unidade ecológica, genética, evolutiva, que nos faça existir raças biológicas diferentes. Todos nós somos da mesma espécie, que é o Homo sapiens, e todos nós temos a mesma subespécie, que é o sapiens, por isso que a gente chama de Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens é a espécie, Homo sapiens é a espécie e Homo sapiens sapiens é a subespécie. Todos os seres humanos do planeta pertencem à mesma espécie e à mesma subespécie. Não existe uma diferença entre raças biológicas, certo? Que a gente não pode confundir com as etnias, né? Ou os agrupamentos mais ligados a questões socioculturais e históricas, de ancestralidade histórica e social e cultural, e de aspectos até muitas vezes religiosos, com o conceito de subespécie, porque muito em diversos momentos históricos desde a origem das espécies, o conceito de espécie e subespécie, eles foram utilizados erroneamente por algumas pessoas, né, para querer classificar etnias, né, e pessoas, né, como raças inferiores ou inferiores, né? Ou seja, utilizar os conceitos de Darwin e buscar explicar muito mais aspectos naturais do que uma aplicação direta sobre as populações de seres humanos, que a gente tem aspectos mais complexos do que simplesmente ser regido por aspectos naturais, né? E foi utilizado de forma para querer dizer que existem raças superiores e raças inferiores, que foi uma deturpação do conceito biológico de Darwin e uma deturpação do conceito das espécies biológicas. Ou seja, de dizer que, como no nazismo, no fascismo e em outros momentos da história, querer dizer que alguns conjuntos de pessoas, né, por cor de sua pele, por exemplo, seriam sub-raças, seriam inferiores, ou que outras seriam superiores. Dentro da biologia, dentro dos conceitos biológicos, não existem diferenças suficientemente grandes entre os seres humanos, entre a espécie humana, que nos distinga em espécies diferentes. E por mais que isso pudesse não existe, mas pudesse existir, isso não significaria que um organismo é superior ou inferior ao outro, né? A gente tem, por exemplo, uma bactéria que está aqui no planeta há quase, sei lá, 3 bilhões de anos, e ela seria o organismo mais superior que existe, mais superior a gente, porque ela seria melhor adaptada ao planeta. Então esses conceitos aí eles não podem confundir. O conceito de subespécie ou de raça biológica não é que é superior. Subespécie e raça estão todos dentro da mesma espécie. São diferenças que podem acontecer por irradiação adaptativa. Essas diferenças elas podem levar a diferenças entre alguns organismos, mas que eles ainda são da mesma espécie, que podem estar passando por um processo de especiação, ou seja, de formação de novas espécies por cladogênese, certo?
Então espero que vocês tenham conseguido entender. Se resta alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo. Na próxima aula a gente estuda os mecanismos de especiação. Fiquem bem e a gente se vê mais pra frente. Tchau.